Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, é a última lição desse trimestre, onde nós estudamos sobre o reino do mal no mundo, né? Onde nós estudamos a influência do mundo na igreja, nós vimos vários aspectos e várias coisas que nós temos sofrido influência do mundo e que tem, de certa forma, mais de efetivo, de realmente tem desviado a atenção da igreja para aquilo que realmente importa. Nós vimos sobre a imoralidade dentro da igreja. Antes a gente pensava que somente o mundo era imoral, mas hoje a gente vê como que a relativização das coisas, da imoralidade, da falta de pureza da igreja, no sentido de não se misturar com o mundo, tem afetado a igreja hoje. E hoje, na lição de hoje, na lição de número 13, que é a última lição dessa revista, na semana que vem a gente vai ter um perguntas e respostas, como os irmãos sabem, no dia 31, que é o domingo, a gente não vai ter o culto de manhã, a escola bíblica dominical, a gente vai ter o culto da virada à noite, 9 horas da noite. Então a gente já tem mais uma escola bíblica até o final do ano, que na semana que vem, dia 24, nós vamos fazer o perguntas e respostas que a gente faz tradicionalmente. E vamos começar uma nova revista, um novo assunto no início do ano, né? No primeiro domingo do ano. Então hoje, na lição de hoje, a gente vai ver sobre o que a Bíblia fala sobre o mundo de Deus. O título da lição é o mundo de Deus no mundo dos homens. E a gente vai falar sobre como que o reino de Deus se aplica no mundo que nós vivemos, nos dias atuais. Que muitas pessoas ficam um pouco confusas, porque ao mesmo tempo que Jesus vem e ele fala, olha, eu não vim para este mundo, eu não vim de forma física, para libertar. Quando Jesus fala que veio para libertar os cativos, e aí a gente sabe que os judeus esperavam Jesus como um libertador físico, que fosse levar Israel, tirar Israel do Império Romano, do domínio do Império Romano, e levar Israel para um novo patamar, destruir, né, toda aquela glória que Israel tinha com Davi, por exemplo. Jesus fala, olha, eu não vim para isso. Jesus ele é bem direto. Bom, nós entendemos como direto, os judeus não entenderam assim, infelizmente. Mas Jesus é bem direto porque ele fala que o reino dele é um reino espiritual. E de fato, nós cremos que no futuro, quando Jesus voltar, quando todas as coisas se findarem, nós fomos arrebatados e nós viveremos eternamente com Deus no reino de Deus. Reino com R maiúsculo, reino de Deus espiritual. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós também entendemos que nesse presente momento, nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na Terra de forma espiritual. Então a ideia de hoje é a gente falar sobre essas diferenças, principalmente sobre o que significa o reino de Deus aqui na Terra. Porque muita gente entende que todos os benefícios da vida cristã, vamos dizer assim, ou todas as recompensas da vida cristã, elas serão entregues ou nós teremos acesso somente quando tudo se acabar, somente na eternidade. Mas não, apesar de novo, Jesus ele ter falado que o reino dele era espiritual, apesar de Jesus não ter nenhum compromisso conosco no reino terreno, reino físico que nós vivemos, apesar das promessas de Deus serem espirituais, sim, esse pensamento está correto, mas ainda assim nós temos benefícios desse reino de Deus espiritualmente aqui na Terra, mesmo sendo no mundo. A gente não pode confundir, existe o reino do mundo, ou seja, existe o mundo, pecado, Satanás, tudo que nele há, tudo que nele habita, todos os males que nós vemos. Mas é interessante e assim, esperançoso e gratificante quando nós olhamos que mesmo nesse reino do mundo, nesse reino mal, nesse reino pecaminoso, nós ainda temos o reino de Deus espiritualmente aqui por meio da igreja e Jesus se fazendo presente e de fato nos dando bênçãos espirituais nesse reino tão pecaminoso. Então, eu achei interessante o assunto porque, de novo, muitas pessoas elas acham que, olha, Jesus veio, ele contou uma história, ele te prometeu uma coisa e aí ele te deixou sozinho e você passa por essa vida, 80, 90, 100 anos, seja lá quanto tempo você viver, você passa sozinho para receber a sua recompensa no céu, para receber a sua recompensa no futuro. E muitas pessoas entendem isso como uma promessa muito longe, que não vale a pena ser vivido, que não vale a pena ser buscado. Mas não, Deus ele promete, né, o reino de Deus, eterno, perfeito, sem choro, sem tristeza, sem dor, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas enquanto isso, ele faz presente o seu reino espiritual aqui na Terra.
no meio de nós. Então é isso que nós vamos ver hoje. Mateus 1, do 21 ao 23, diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Agora vamos para Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7. Gálatas 4, do 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clamava: Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, como eu falei, quando nós olhamos para a Bíblia ela revela que haverá um reino de Deus, que haverá um reino onde tudo voltará a ser como era antes do Éden. É um reino literal, isso vai acontecer. A Bíblia fala que em determinado momento todas as coisas voltarão a ser como eram antes do pecado. É um reino literal. A Bíblia também fala que o próprio Jesus Cristo diz que ele veio ao mundo e que o reino que ele veio implantar no mundo não é um reino literal, mas sim um reino espiritual, através da salvação dada a nós por meio do seu sacrifício. No entanto, ainda que nós tenhamos um reino futuro, literal, e um reino presente espiritual, como eu disse, Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que nesse reino espiritual presente, nós conseguimos desfrutar algumas coisas. Vamos dizer assim, é como se Deus nos desse algumas prévias, né? Algumas dicas, ou um pequenino pedaço daquilo que nós desfrutaremos no reino de Deus literal. Você já deve ter ouvido falar, se você tem bastante tempo de igreja, se você já está há algum tempo na igreja, certamente você já deve ter ouvido falar, porque o reino de Deus, porque o objetivo da igreja é ganhar almas para o reino de Deus, porque o objetivo da igreja é pregar o reino de Deus, porque quem faz parte do reino de Deus. E aí muitas pessoas ficam confusas. De que reino é esse que as pessoas falam? Que reino de Deus é esse? Porque, de novo, a Bíblia fala de um reino de Deus, um reino futuro, um reino espiritual, que vai ter início depois que todas as coisas se acabarem. Mas nós também falamos do reino de Deus como se fosse físico, como se fosse presente. E aí é sobre isso que nós vamos falar. Bom, quando a gente fala, recapitulando, quando a gente fala sobre o reino de Deus na Bíblia, nós temos, a gente pode dizer assim, dois reinos de Deus. Nós temos o reino de Deus literal, no sentido futuro, como eu acabei de falar. Depois de tudo que acabar, nós teremos o reino de Deus implantado na terra, onde tudo voltará a ser como era antes, de forma literal, de forma física. E nós temos o reino de Deus de forma espiritual, que se realiza, vamos dizer assim, pela igreja. Espiritualmente, Deus reina através da sua igreja, ou Deus reina na sua igreja. Então, por mais que a gente não tenha as bênçãos, né, aquilo que nós teremos no reino de Deus literal, no futuro, nós podemos sim aproveitar das bênçãos do reino espiritual no presente, através da igreja. Onde nós vemos isso na Bíblia? Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22, como nós lemos, nós temos o cumprimento de uma profecia que está em Isaías capítulo 7, 14. Então, se você abrir primeiro em Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22, você vai encontrar o seguinte: E ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Agora vamos lá para Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então Isaías ele faz uma profecia que olha, uma virgem conceberá, terá filho.
e o seu nome será Emanuel. Aí a gente anda na linha do tempo vários anos, e a gente encontra essa profecia se cumprindo na vida de Maria. Agora vamos para João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. É quando nós temos João falando para a igreja. João falando para a igreja acerca da vida de Jesus Cristo. O que isso significa? O que isso significou, né? João capítulo 1, versículo 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o primeiro ponto é, Deus ele prometeu a vida de um Messias, do Messias. Deus ele prometeu a vida de uma pessoa que libertaria esse povo e estabeleceria um reino. Esse reino prometido, que seria estabelecido, ele tem um aspecto futuro e um aspecto presente. O aspecto futuro desse reino é um reino literal, como eu disse, onde de fato nós viveremos literalmente, fisicamente, tá? E aí, nesse fisicamente, não entendam fisicamente como nós somos, na realidade que nós temos, porque a Bíblia diz que nós teremos corpos transformados. Então a gente não tem como dizer, eu não posso afirmar para vocês como que será, eu só sei que será e nós viveremos isso fisicamente, assim como nós, ou de certa forma como nós vivemos hoje. E esse Messias, o Messias, ele também estabeleceria um reino espiritual. E esse reino espiritual, ele duraria até o estabelecimento do reino físico, no futuro, no fim dos tempos. Tá? Nós vemos isso, nós vemos a profecia disso em Isaías, nós vemos o cumprimento disso em Mateus, e em João capítulo 1, versículo 14, nós vemos João falando, olha, o verbo se fez carne e esteve entre nós. E aí se a gente ler todo o capítulo 1 de João, do versículo 14 para cima, do 1 ao 14, nós vamos entender quem é esse verbo. Esse verbo é o próprio Jesus Cristo. Esse verbo é o próprio Deus. Então nós vemos não só o cumprimento de uma promessa, mas a ratificação de que, olha, a promessa foi cumprida. Jesus veio, o Filho de Deus veio e estabeleceu o seu reino espiritual. Tá bom? E qual é a mensagem desse reino estabelecido? Então Jesus como mensageiro do reino, Jesus como aquele que estabeleceu esse reino, Jesus como aquele que libertou o povo, libertou o homem e deu ao homem poder ter acesso a esse reino. Qual é a mensagem desse reino? Que mensagem esse reino prega? Vamos lá para Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós vamos encontrar qual é a mensagem desse reino. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, em Isaías nós temos a promessa do Messias. Em Mateus nós temos o cumprimento da promessa do Messias. Em João nós temos a ratificação do cumprimento da promessa do Messias. Olha só, esse que veio, ele é o Messias. Ele não é um Messias, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que esteve entre nós. Então a gente pode dar, vamos dizer assim, credibilidade ao Messias. A gente pode dar credibilidade de que Jesus Cristo ele realmente foi enviado por Deus e ele realmente veio para estabelecer, para fazer alguma coisa. E o que ele veio fazer? Mateus 4,17 nos responde isso. Desde então começou Jesus a pregar. O que é você fazer uma pregação? Eu acho muito interessante que muitos crentes, quando falam assim, eu chegar e falar assim, irmã Janaína, a irmã pode pregar? Não estou falando que a irmã faz isso, mas a gente chama uma pessoa, pode pregar domingo que vem? E a pessoa não pregar, mas peraí, eu não posso pregar. Como que eu vou pregar? Eu não sei pregar. E o que a gente fala é assim, como que você não sabe pregar? Porque pregar é você falar aquilo que você vive. Pregar é você passar uma mensagem. É você advogar sobre uma mensagem. Então a gente usa o termo pregar no contexto religioso, na igreja, de pregar o evangelho, de pregar a mensagem da Bíblia. E é interessante como que algumas pessoas elas criam uma imagem do que é uma pregação,
que as pessoas acham que uma pregação tem que ser uma coisa teológica e descobrir coisas novas, trazer uma mensagem que ninguém conhece, todo mundo fica, como essa pessoa sabe da Bíblia. Como, na verdade, pregar é você, de novo, pregar é você falar uma mensagem, é você contar alguma coisa, você levar uma mensagem para as pessoas que façam as pessoas olhar para um assunto ou outro. Você pode pregar sobre várias coisas, né? Imagina que você, sei lá, você trabalha numa empresa que faz uma cadeira especial que é super confortável. Você pode pregar sobre isso. Aí você passar para as pessoas e falar, olha, eu trabalho numa empresa que faz uma cadeira super confortável. Você já experimentou a cadeira? Experimenta a cadeira. Vem cá, senta, olha, toma a cadeira para você. E aí, gostou? Aí você vai para o outro. Olha, eu trabalho numa empresa. Isso é pregar. Então, pregar não é um termo só usado, apesar de ser mais usado no contexto religioso, dentro da igreja, mas não é só isso. Quando a gente fala sobre pregar o Evangelho, a gente não está falando sobre uma coisa mirabolante que você precisa vir com uma teologia nova, uma teologia diferente, ou algo da Bíblia que ninguém nunca ouviu. Não, pregar é falar o Evangelho. E o que a gente mais diz, que eu falo, principalmente as lideranças das igrejas, olha só, todo crente é um pregador, porque todo crente ele deveria ter algo para falar sobre aquilo que ele vive. Então, eu pregar o Evangelho é eu chegar e falar assim, irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E porque Ele morreu por mim e por você, agora nós podemos ter acesso a Deus. Isso é uma pregação. Entendem? Só que as pessoas criam uma coisa de que, poxa, porque a pregação do Evangelho... Claro, existe a responsabilidade de você pregar o Evangelho, existe a responsabilidade de você não falar nenhuma besteira, de você não falar nenhuma heresia, mas, essencialmente, pregar o Evangelho é falar de algo que você vive. Então, se você se considera um cristão salvo, você deveria também poder pregar sobre isso, porque você está falando que você vive. Se eu chegar para você e falar assim, se eu for pregar para você sobre engenharia de software, eu sou programador e quero pregar para você sobre programador, eu vou falar sobre o meu dia a dia. Meu irmão, olha só, é muito bom, você chega isso de manhã, aí você abre o computador, e você faz isso, é o que eu vivo. Então, para um cristão verdadeiro, não é um esforço ele pregar, porque ele está falando aquilo que ele vive. Ele está falando de alguém que ele conheceu, que ele já conhece, que ele tem intimidade. É como, por exemplo, o Franz falar sobre Elisângela. Não pode ser difícil para ele falar sobre Elisângela. Eles são casados. Teoricamente, você conhece ela. Teoricamente, você sabe os gostos dela. Então, ele pode chegar e falar, olha, tem uma mulher chamada Elisângela, minha esposa, poxa, ele é assim, ele é assado, ela gosta disso, gosta não sei o quê, e ela faz isso, não sei o quê. Ele está falando dela, uma pessoa que ele conhece, uma pessoa que ele tem intimidade. Isso é pregar o Evangelho. Entende? E aí, qual é a mensagem do reino? Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar, ou seja, começou Jesus a falar, a pregar, a ensinar, né? a divulgar uma mensagem. Que mensagem é essa? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí muitas pessoas também têm um pouco de dificuldade de entender, né? Tem um outro entendimento que as pessoas acham assim. Bom, é chegado o reino dos céus. E automaticamente as pessoas associam o reino dos céus com o reino futuro, porque nós não estamos nos céus, nós estamos na terra. Mas aí de novo olhamos, irmãos, quando a gente fala do reino de Deus, nós temos o reino de Deus futuro, nós temos o reino de Deus presente. O reino de Deus futuro é o reino de Deus físico, literal, que nós viveremos. O reino de Deus presente é o reino espiritual. Nós não cremos que Deus está no meio de nós, nós não cremos que Jesus habita no meio de nós, nós não cremos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Se nós cremos nisso, então nós cremos no reino espiritual de Deus. Tudo que acontece no mundo físico já aconteceu no mundo espiritual antes. Se Jesus está aqui, se Deus está aqui, se o Espírito Santo habita entre nós, então é porque existe o reino espiritual presente, estabelecido. Então quando Jesus fala, é chegado o reino dos céus, Jesus está falando das duas formas. Ele está falando, olha, é chegada a hora em que o reino futuro, literal, está sendo anunciado, está sendo prometido, está sendo pregado, mas também é chegado o momento onde o reino de Deus espiritual se fará presente entre vocês, no meio de vocês, na igreja. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos a ação, que a ação de Deus e do Espírito Santo, ela era completamente diferente da ação de Deus e do Espírito Santo hoje. Não é isso? A gente vive falando que no Antigo Testamento o povo vivia pela lei. No Novo Testamento o povo vive pela graça, a igreja vive pela graça.
O que isso significa? O que mudou de um para o outro? No Antigo Testamento, a ação de Deus ela era pontual, com algumas pessoas específicas. Por exemplo, quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, e aí Deus chega para Moisés e dá instruções para construir o tabernáculo, e algum tempo depois, Salomão ele vai e constrói o templo. Você tinha a presença de Deus simbolizada na Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a ela. Era uma coisa reservada, era uma coisa contida. Nós vemos Deus falando com pessoas específicas. Porque Deus fala com Samuel, porque Deus fala com Isaías, com os profetas, porque Deus fala com Moisés, porque Deus fala com Abraão. Deus fala com pessoas específicas, com um propósito específico. É uma coisa muito mais contida, mas não conta gota. Quando a gente olha para a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, existia a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Existia, sem dúvida. Qual era a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Também específica, individual, para pessoas específicas, para pessoas individuais, com um propósito específico. Vem Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem e ele morre no ato da sua morte, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou, ou seja, simbolizando que a separação que existia entre o homem e Deus. Por que o véu? Porque quando você entrava no tabernáculo, antes de chegar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, existia um véu que separava, fazia a separação entre um ambiente e outro do tabernáculo. Esse véu se rasgou. Ou seja, o que isso significa? Que não há mais separação entre o homem e Deus. Agora todos têm acesso a Deus e Deus fala com todos. Agora todos têm acesso a Jesus Cristo por meio do sacrifício e Jesus Cristo morreu por todos. Agora todos têm o Espírito Santo. Todos, claro que eu digo aqueles que se converteram, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Não todas as pessoas do mundo, somente algumas pessoas, ou aquelas que decidiram entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas agora todos têm acesso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo se revela a todos. A profecia de Joel, que diz que nos últimos dias derramaria o Espírito Santo sobre todos. Jesus fala, olha, antes dele subir aos céus, ele fala, olha, fica em Jerusalém, porque o Espírito Santo será derramado sobre vocês. E aí a gente vai lá para Atos, a gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, sobre os discípulos que estavam ali e, consequentemente, sobre a igreja. Então, aqui no versículo 17 de Mateus capítulo 4, quando Jesus fala que é chegado o reino dos céus, Jesus está falando, olha, é chegado o reino dos céus físico, espiritualmente, onde todos nós juntos reinaremos, espiritualmente falando, onde Deus, Jesus e o Espírito Santo reinaremos juntamente com vocês, espiritualmente falando, e é chegado o reino dos céus no sentido da mensagem que prepara para o reino futuro, esse sim, literal. Então nós vemos a promessa, o cumprimento da promessa, e nós vemos Jesus falando, olha, cheguei, começou. Eu tenho aqui uma mensagem para vocês, que olha, é chegado o reino dos céus. Acabou, não que Jesus tenha falado dessa forma, de maneira nenhuma, mas quando Jesus fala assim, olha, acabou a brincadeira. Acabou aquele tempo de, não, olha só quem pode fazer sacrifício são os levitas. Olha só, a salvação é só para o perdão dos pecados, o sacrifício só para alguns. Não, olha só, aqui agora começou outra coisa, começou outra história, começou outro reino, começou o reino dos céus. Começou um outro acordo, vamos dizer assim, ou começou um outro período. Tá? Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista, ele fala, João Batista foi o último profeta messiânico, quando ele fala sobre o reino dos céus, ele dá uma dica, vamos dizer assim, ou ele dá um elemento diferente de Jesus Cristo. Quando Jesus fala lá no versículo 17, João Batista ele já tinha anunciado o que Jesus Cristo fala em Mateus 17. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista no capítulo 3, versículo 2 também diz, e dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí a gente tem primeira condição, vamos dizer assim, ou a primeira característica, ou o ponto de entrada nesse reino dos céus. Jesus ele veio e ele falou, olha, acabou, agora é outro tempo. Acabou aquele passado lá de que só algumas pessoas tinham acesso a Deus, que só algumas pessoas sofriam a ação do Espírito Santo. Olha só, começou outro tempo. Agora é chegado o reino dos céus. Agora é chegado um novo período. De novo, tanto físico quanto espiritual. E aí a gente tem uma primeira condição, que é o quê? Arrependei-vos. A
A primeira condição para nós termos acesso a esse reino espiritual é nos arrepender. Arrependei-vos. João Batista falava sobre isso. Jesus ele certifica essa mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui a gente encontra uma condição. Diego, eu entendi do reino dos céus, do futuro, do presente, do espiritual, do literal, muito legal. Existe uma condição para você entrar nesse reino. Se você pegar um avião aqui, quanto brasileiro, e você for para a China, você precisa de um visto. Então, se você pegar um avião e você quiser entrar no reino da China, não que a China seja um reino, mas apenas usando a mesma palavra para ficar mais fácil a comparação. Se você quiser entrar no reino da China, você precisa... Bom, Reino Unido. Se você quiser pegar um avião aqui, como brasileiro, para você ir no Reino Unido, a gente, né, para não ter confusão. E você ir para o Reino Unido, você precisa de um visto. Você não pode simplesmente entrar no Reino Unido. Ainda que o processo seja menos burocrático, você consegue um visto na hora ali na imigração e tudo mais. Não, você precisa de um visto. Você precisa de uma condição de entrada. Você precisa de alguma coisa que te dê a condição de entrar nesse reino. A condição para entrarmos no reino dos céus, seja ele presente, seja ele futuro, é nos arrepender. Desde o momento zero, ou até mesmo antes do momento zero, com Jesus Cristo, João Batista já falava sobre isso. Olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, vai chegar o reino dos céus. Se você quer entrar nesse reino, se você quer ter acesso a esse reino, você precisa se arrepender. O arrependimento, é interessante como que o arrependimento, ela é uma condição, eu diria que mais do que primária para o cristão. Por que eu falo isso? Porque eu coloco como condição primária, ou eu entendo como condição primária, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, para que algo possa acontecer, para que eu possa ter acesso a alguma coisa, eu preciso crer no sacrifício de Jesus Cristo. Só que para eu crer no sacrifício de Jesus Cristo, eu preciso primeiro reconhecer o meu estado pecaminoso, certo? Como que eu vou acreditar? Como que eu vou crer no sacrifício de Jesus Cristo se eu entendo que eu não preciso do sacrifício de Jesus Cristo? O sacrifício de Jesus Cristo, ele nos limpa, ele nos purifica do pecado. Se eu entendo que eu não tenho pecado, eu não preciso do sacrifício de alguém. Se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não preciso de ninguém para cobrir os meus pecados. Jesus Cristo com o seu sacrifício. Então eu acho interessante como que sempre que a gente fala do reino de Deus, sempre que a gente fala do reino do céu, sempre que a gente fala de salvação, a primeira coisa que vem, e você encontra isso em várias passagens da Bíblia, a primeira coisa que vem é arrependei-vos. E no entanto, apesar da gente conhecer isso, apesar da gente ouvir isso, nós vemos muitas pessoas que não se arrependem. E eu não estou falando de arrependimento de, poxa, saí de manhã, não peguei o casaco, me arrependi, porque devia ter pego esse casaco, porque vai fazer frio. Poxa, fui trabalhar de manhã, não levei o guarda-chuva, me arrependi, não levei o... Não, estou falando de arrependimento de pecado, arrependimento genuíno. Eu estou falando de arrependimento, aquele arrependimento que você dobra o seu joelho, que você ora, que você chora e fala assim, caramba, eu pequei, eu não podia ter feito isso. Muita gente confunde arrependimento. Muita gente, quando lê a palavra arrependimento na Bíblia, e eu estou falando para crente, estou falando de cristão. Quando lê a palavra arrependimento na Bíblia, acha que esse arrepender na Bíblia é como você se arrepender de não levar um casaco. É como você se arrepender de não pegar um guarda-chuva. É como você se arrepender de ter atravessado com a esposa. Acordou meio de mau humor, a esposa, bom dia, meu irmão. Bom dia o quê? Eu tenho que trabalhar. E aí, durante o dia, você se arrepende. Você fala, poxa, eu queria falar assim com ela. Não é esse arrependimento que a Bíblia fala. Não é esse arrependimento que Jesus fala. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando você se arrepende de levar um guarda-chuva para sair na rua, e aí você encontra uma coisa e fala, puxa, não levei o guarda-chuva, me arrependi, devia ter levado. Você se arrependeu. Mas é uma coisa que tem como contornar, não tem? Vou pegar um pouco de chuva ali, vamos olhar um pouquinho, talvez você esteja com um casaco, vai chegar em casa tem que secar o casaco, ou ainda que você não tenha casaco, você vai ficar molhado, vai chegar em casa, você vai tirar a roupa, vai secar, vai tomar um banho, tá tudo certo. No máximo você pega uma gripe. É um arrependimento de algo que não tem consequência.
ou por mais que tenha consequência, uma consequência leve. Quando a gente fala de arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, olha só, se arrepende de verdade. Mas não se arrepende como você se arrepende de levar o guarda-chuva, porque no próximo ano vai ter o mesmo período de chuva e você vai esquecer de novo e vai se arrepender de novo. Olha só, se arrepende, mas se arrepende de uma forma que você nunca mais faça aquilo que você fez. Porque do que você está se arrependendo, não tem como você resolver esse problema. Não tem como você passar por um pecado e esse pecado não dá em nada. Ou ser uma consequência pequena, ou ser uma consequência controlável. Não, se arrependa do seu pecado. O que é pecado? É aquilo que nos distancia de Deus. O que nós podemos fazer para limpar o nosso pecado? Nada. Nada do que você possa pode limpar o seu pecado. A única coisa que pode limpar o seu pecado é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só que para ter acesso a esse sacrifício, para ter acesso a essa limpeza, você precisa se arrepender. Entendem a gravidade de nós não entendermos ou não realmente assimilarmos o que é o arrependimento de pecados? Arrependimento de pecado não é, poxa, mentir para o meu irmão, caramba, ele não vai mais confiar em mim. Próxima vez que eu conversar com ele, que eu falar alguma coisa, ele não vai confiar. Isso não é arrependimento. O arrependimento de pecado ele é muito mais profundo. O arrependimento de pecado deve ser uma coisa que te constrange. O arrependimento de pecado deve ser uma coisa que você fala assim, olha, eu estou arrependido, não vou fazer isso nunca mais. Eu nunca mais quero passar por essa situação, eu estou arrependido de fato. Esse é o arrependimento que Jesus está falando. Arrependei-vos porque é chegado ao reino dos céus. Existe uma condição. Ninguém entra no reino dos céus sem se arrepender. Ninguém entra no reino dos céus sem se arrepender dos seus pecados. Primeiro você precisa se arrepender dos seus pecados. Depois você crê que existe um Salvador para os seus pecados. Mas primeiro você precisa se arrepender. Qual é a função do Espírito Santo? Uma das funções do Espírito Santo não é convencer o pecador da justiça e do juízo? Uma das funções do Espírito Santo é falar para o pecador, olha só, você é um pecador, você precisa se arrepender. E tem pessoas na igreja, tem cristãos, cascudo de igreja, velho de igreja, que nunca foram convencidos pelo Espírito Santo. Que acham que se arrepender é, poxa, eu fiz uma coisa errada, caramba, magoei o pastor. Poxa, magoei o meu irmãozinho. Não, isso não é arrependimento. Ou, isso pode até ser arrependimento, mas não o arrependimento que nos conduz, ou que nos credencia, ou que nos permite a entrar no reino dos céus. Seguindo adiante, Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47, nós temos um desdobramento desse arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. Nós temos um desdobramento desse arrependimento e a gente vai entrar mais em detalhes do que isso significa. Lucas 24, versículos 46 e 47 diz assim: E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. Aqui Jesus já morreu, já ressuscitou e está fazendo a sua última aparição aos discípulos para subir aos céus. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Se a gente abrir um dicionário de grego e a gente ver o que significa essa palavra, qual o significado dessa palavra arrependimento, ou que palavra era essa no grego no seu significado, essa palavra arrependimento, ela é em grego metanoia. E o que significa metanoia? Metanoia não é eu falar assim, poxa, era para ter levado o guarda-chuva, esqueci o guarda-chuva. Ah, tudo bem, eu pego o guarda-chuva com alguém emprestado. Ah, tudo bem, chega em casa eu lavo a roupa. Ah, tudo bem, eu tomo um banho quente, está tudo certo. Não. Metanoia significa, primeira coisa, mudança de mente. Ou seja, o arrependimento que nos dá acesso ao reino dos céus, anunciado por João Batista e pregado por Jesus, é um arrependimento que muda a sua mente.
é o arrependimento que provoca uma mudança. Para efeito de comparação, se você se arrependesse com metanoia de levar o seu guarda-chuva, de não ter levado o seu guarda-chuva, a partir desse momento, você estaria com o seu guarda-chuva todos os dias que você saísse de casa. Saiu de casa, você leva o guarda-chuva. Tanto sol, tanto chuva, tanto frio, tanto calor, qualquer lugar. Você mudou. Se antes você só levava o guarda-chuva em algumas situações, dependendo da previsão do tempo, em algumas condições climáticas, você mudou a sua mente. O arrependimento, como condição para o reino dos céus, ele muda a mente da pessoa. Muda, literalmente. Ou seja, se eu me arrependo de usar uma caneta azul, eu nunca mais vou usar uma caneta azul na vida. Posso usar a preta, a vermelha, a amarela, a verde, mas a azul, eu me arrependi de ter usado azul. Eu não vou usar mais. Eu acho muito interessante, e quando você muda para outro país, pelo menos eu passei por isso, primeira vez que eu fui fazer o One Meldon, eu fui e levei os papéis tudo solto, né? E aí eu fui, eu não lembro o bairro que eu fui, mas era um bairro mais distante assim de Berlim, e eu peguei uma senhora bem carrancuda, assim, sabe? E não falava alemão, só falava inglês, a senhora não falava inglês, e aí ela pediu os documentos e eu fui dando, não sabia nada, você vai dando os documentos tudo, né, aleatório, assim. E foi uma experiência trágica. Eu me arrependi de ter feito isso. E o que eu faço a partir daí? Qual é a ordem que está o documento no site? A ordem é essa? Está sempre na ordem dos documentos. Ainda que não seja o valor, o nome dos documentos, ainda que eu não entenda o nome dos documentos, está na ordem. Então ela vai pedindo, eu vou dando na ordem. E tem funcionado desde então. Eu me arrependi de ter feito uma coisa e agora eu faço uma coisa diferente. E eu nunca mais faço aquilo que eu me arrependi. De levar os documentos tudo, né? Então, vou tirar o visto, vou renovar o visto. Bom, o visto primeiro é para mim, depois a extensão é para minha esposa, para o meu filho maior, para minha filha menor. Eu tenho os meus documentos na ordem, depois eu tenho os documentos da minha esposa na ordem, do meu filho na ordem, da minha filha na ordem. E tem funcionado. Mas eu me arrependi de ter feito de uma coisa, de uma forma, me arrependi e eu mudei, tive uma conversão e faço de outra forma. Um exemplo simples, um exemplo bobo, mas que nos dá uma ideia de arrependimento e conversão. Arrependimento, metanoia no grego, é mudar. Você não pode ter se arrependido se você não mudou. Você não pode ter se arrependido se você se arrependeu e continua fazendo a mesma coisa. Ou se você se arrependeu, não faz aquilo, mas não mudou. Não necessariamente porque você não faz, significa que você mudou. Às vezes você não faz porque não tem oportunidade. Né? A gente vê isso, por exemplo, população carcerária. A pessoa roubou, aí ela vai ser julgada. Aí ela se arrepende, é colocada na cadeia. Ela não tem como roubar de novo, ela está numa cadeia, ela está numa prisão. Então, por mais que ela tenha falado que se arrependeu, ela não tem a possibilidade de fazer de novo. Quando que você realmente vê que a pessoa se arrependeu? Quando a pessoa sai da prisão e ela faz o quê? Ela muda de vida. Certeza que você pega as pessoas que são reincidentes, algumas delas, se não a maioria, enquanto elas estavam na cadeia, talvez nos primeiros dias, ou enquanto ela tinha sido julgada no tribunal, ela fala que tinha se arrependido. Não, me arrependi, não sei o quê. Mas no momento que ela teve a oportunidade de fazer de novo, às vezes não na primeira oportunidade, às vezes passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, na quarta fez de novo. De acordo com o grego metanoia, essa pessoa não se arrependeu. Porque arrependimento significa mudança de mente. Arrependimento significa conversão. Quando a gente fala, porque fulano se converteu, não é que fulano assinou uma cartinha, ou a pessoa assinou uma ficha de membro. Não, conversão não é isso. O que é uma conversão? Quem já tirou a habilitação, quem já fez alguma prova de habilitação, certamente sabe disso. Você está dirigindo numa linha reta, numa rua. Faça uma conversão à direita. É o quê? Você fazer uma curva, né? Conversão à direita. Você muda a sua direção. Se eu ia para o norte e eu me converto à direita, eu faço uma conversão à direita, eu não estou indo mais para o norte. Eu estou indo agora para o leste. Se eu faço uma conversão à esquerda,
eu estou indo agora para o oeste. Conversão tem que ser mudança de direção. Não existe você se converter sem você mudar. Não existe. Fala, Fábio. Tu falou da palavra conversão. Se você pensar em dinheiro, por exemplo, que for usar a palavra conversão, a gente no português tem uma palavra só, conversão, que tem o sentido de mudar de sentido. Como quando você vai trocar ou comprar uma moeda estrangeira, você está fazendo a conversão daquela moeda, certo? No alemão você não tem essa mesma palavra. Você tem, no caso de direção tem uma palavra, um faro, apinho, e para conversão você tem a palavra wechsel. Também tem tausch, não quer trocar, mas wechsel quer dizer está conversando de dinheiro. Se você for analisar dessa forma, agora que tu falou, tu percebe que quando você vai fazer o wechsel do seu dinheiro, você chega na casa de câmbio, você quer, por exemplo, comprar euro e você vai dar reais. Então você dá o que você tem para poder receber aquilo que ele está oferecendo. Se você for então receber o que Deus tem para oferecer, você tem que dar o que você tem, o seu pecado, para receber aquilo que ele tem. Se você não entregar aquilo para ele, não tem como você não recebe de volta. E sabe o que eu acho interessante? Pegando esse teu gancho de conversão de moeda, eu falei, acho que foi ontem com a Rabiana ou antes de ontem. Eu mando dinheiro todo mês para o Brasil para pagar uma conta que nós temos no Brasil. E aí eu entro hoje, por exemplo, e o euro está, sei lá, 5,30. Aí eu falo assim, bom, tá 5,30, vou mandar euro para lá. Aí eu mando, sei lá, 100 euros. No dia seguinte, o euro baixa. Ele vai para 5,25. Eu falo, caramba, se eu tivesse esperado um dia, eu tinha... nos euros, né? Ao invés de mandar 100 para ter o mesmo valor, eu mandava, sei lá, 99, alguma coisa assim. Aí, isso constantemente. Aí eu falei assim, já sei, né? Maluquice. Falei, já sei. Tem que mandar 100? Então eu vou mandar 50. No dia seguinte... Não, quer dizer, o euro sobe. E aí vale mais, né? Então já sei, eu vou mandar 50. E aí no dia seguinte ele vai subir. E aí eu mando os outros 50. Aí eu vou, mando 50 com 5,30. No dia seguinte, o euro baixa. Eu falo, caramba, baixou. Quer saber? Eu vou mandar logo os outros 50. Aí eu mando os outros 50. No outro dia o euro sobe. Isso acontece há 7 anos. Mas sabe o que eu acho interessante, pegando o gancho da conversão? Quando você converte de uma moeda para outra, existem perdas. O que você falou, você tem que entregar o que você tem para receber uma coisa nova. Conversão a Cristo é você entregar o que você tem para receber uma coisa nova. É você perder aquilo que você tem. É você abrir mão daquilo que você dá valor para receber algo novo. E esse algo novo, ele pode ser melhor, do meu ponto de vista, ou ele pode ser pior. Do ponto de vista de Deus, ele é sempre o melhor. Né? Ninguém recebe algo ruim da parte de Deus. Mas para mim, às vezes, eu entrego aquilo que eu tenho, me converto e recebo algo novo. Eu falo assim, poxa, mas esse algo novo é isso? Um exemplo. Eu tenho lá... Bom, eu conheço uma pessoa que passou por isso. A pessoa era empresária no Brasil, tinha muito dinheiro e tal, tinha uma condição muito boa, não sei o quê, papapá. Aí ele se converteu. No momento que ele se converteu, se não me engano, ele frequentava Santos de Macumba, papapá, ele se converteu. E aí, quando ele se converteu, ele começou a perder tudo que ele tinha. Mas não necessariamente passar fome, nada disso. Mas todo o conforto que ele tinha, é como se tudo aquilo que ele tivesse recebido, não vou falar adquirido, porque né, a gente sabe de onde veio, mas é como se tudo aquilo que ele tivesse recebido enquanto ímpio, né, enquanto frequentador de Santos de Macumba, de Candomblé e tudo mais, é como se ele estivesse perdendo tudo aquilo para receber de novo de Deus. Ele está perdendo. Só que muitas pessoas, quando começam a perder, porque se converteram, as pessoas falam, mas peraí, não está legal isso aqui. Eu estou abrindo mão do que eu tenho, eu estou perdendo aquilo que eu tinha, que eu gostava, para receber uma coisa nova que no primeiro momento não faz muito sentido para mim. As pessoas esquecem que o que você vai receber, e esse sim é 100% bom, é na eternidade. Aqui você está de passagem, aqui Deus não tem um compromisso de te dar aquilo que você quer aqui na Terra. Deus não tem um compromisso de te dar aquilo que você gosta muito, Deus não tem um compromisso de não deixar você perder aquilo que você valoriza. O compromisso de Deus com você é o reino dos céus
físico na eternidade. No reino dos céus espiritual presente, Deus ele age com misericórdia na sua vida, ele age com graça na sua vida. Às vezes ele te dá aquilo que você quer, às vezes ele te dá aquilo que você pede, mas às vezes ele só te dá aquilo que você precisa, não aquilo que você tem a mais. E aí é onde nós vemos a misericórdia e a graça de Deus. É quando Deus nos dá mais do que nós precisamos. É quando Deus me dá, falando por mim particularmente, é quando Deus não me dá somente a oportunidade de vir à igreja cultuar. Ele me dá a oportunidade de vir sentado no carro, confortável, quietinho, com um casaco branco. Mas o compromisso dele é de me dar a oportunidade de vir à igreja. Agora, eu posso vir para a igreja de metrô, de ônibus, a pé, de carro, com um casaco quente, com um casaco não muito quente, passando... Aí, claro, vou passando frio, de morrer de frio, mas assim, né? Vou vir quentinho, às vezes, com 3 camadas de roupa. Ou eu posso vir quentinho com um casaco só, que é um casacão. O compromisso de Deus é nos dar aquilo que nós precisamos. Não nos dar aquilo que nós queremos. Mas muitas pessoas não conseguem entender que na conversão você tem que, exatamente isso que o Franz falou, dar o que você tem para receber uma coisa nova. Só que às vezes você dá o seu conforto e você recebe aquilo que é necessário. Aí está difícil. Aí é onde entra a dificuldade. Porque ninguém gosta de abrir mão do conforto para receber o que é necessário. Só que o compromisso de Deus é não deixar você passar fome e frio e dormir na rua. Muitas pessoas não entendem isso. Mas conversão é isso. É você abrir mão do que você tem, de tudo que você tem. Fala, olha, está aqui tudo que eu tenho. Agora eu vou seguir para uma outra direção. E nessa outra direção você receber coisas novas. De novo. O necessário você vai receber. Às vezes você recebe um conforto aqui, uma coisa a mais ali. Mas não necessariamente você vai receber de volta o mesmo valor daquilo que você tinha. Mas arrependimento, metanoia, significa mudança. Significa conversão. Quantas pessoas dentro da igreja nunca passaram por uma conversão? Quantas pessoas dentro da igreja nunca mudaram de direção? Nunca tiveram a mente mudada? A pessoa passa 30, 40 anos na igreja e pensa da mesma forma. E age da mesma forma. E segue a mesma direção, o mesmo caminho. Diga. Por que acontece isso? Porque a pessoa é teimosa ou porque ela não quer De vários motivos. aceitar que Deus fale com ela, aceitar que Deus... Existem vários motivos. Primeiro, que a pessoa é teimosa, que a pessoa não quer entregar o que ela tem para receber. Né? Você chega numa casa de câmbio. O exemplo do Franz foi perfeito. Chega numa casa de câmbio e fala assim, eu tenho aqui 10 euros e eu quero trocar por reais. Aí a pessoa fala, tá, o reais está 5,30, então eu vou te dar 53 reais. Só que você tem que dar os 10 euros para receber os 53 reais. Não é a pessoa que te dá os 53 reais e você entrega os 10 euros. Quer ver? Posso usar sem querer perder o fio da meada? Tem pessoas que às vezes querem receber aquela quantia, mas não querem se desfazer do 10 inteiro. Vou dar só 9,80. Exatamente. Quer dizer, por causa de uma coisa pequenininha que quer deixar no bolso, ela deixa de receber Deixa de receber tudo. Tem pessoas que primeiro elas querem receber de Deus, para depois ela entregar o que ela tem. Esse é um dos motivos. Não é assim que funciona. Ela fica metade. Isso. Um pouco lá, um pouco... Primeiro você se esvazia de si, para depois você ser cheio do Espírito Santo. Mas primeiro eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. O que é eu esvaziar de mim mesmo? É eu deixar as minhas vontades, deixar as minhas paixões, deixar aquilo que eu quero, e aí eu receber de Deus. Tem pessoas não, que elas querem ao contrário. Elas querem que Deus dê alguma coisa para que elas retribuem. Só que Deus já deu o primeiro, é o famoso primeiro passo, né? As pessoas querem que Deus dê o primeiro passo para elas darem o segundo, mas Deus já deu o primeiro passo. Quando ele enviou o seu filho. Agora é nossa vez de dar o segundo. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, pessoas que são apegadas, as pessoas até se desfazem, mas aí é o que o Franz falou, ela até está disposta a se desfazer de alguma coisa, mas ela não quer dar 10, ela quer dar 9,80. Tem uma coisinha que ela fala, isso aqui, não posso ficar com isso aqui? Pode ser isso. Às vezes pode ser como os fariseus, né? As pessoas elas passam uma imagem de que elas fizeram porque isso de alguma forma vai resultar em algum benefício para elas. Né? Então as pessoas estão ali e ela passa uma imagem, ela vive uma vida que não é a vida delas de fato. Pode ser costume, pessoas que se acostumaram, acomodação, pessoas que se acomodaram na igreja. Então
Então tem pessoas que estão há 30 anos na igreja, que nunca passaram por uma conversão, porque elas se acostumaram, elas estão ali. Isso é muito comum acontecer com filhos crentes, né? Porque você pega, por exemplo, sei lá, Daniel e Kiri, nasceram na igreja, a vida inteira na igreja. Aí, né, não vou decepcionar meu pai, não sei o quê, eu tô ali na igreja, e vem, e aí começa, aí toca, aí canta, não sei o quê, papapá, mas nunca passaram por uma conversão de fato. Nunca buscaram a Deus de fato. Tá ali porque tá ali, é o fruto do meio. Não sabe porque tá, mas tá. Porque vai dali para onde? Vai fazer o quê? Entende? Não necessariamente isso, mas quando Pedro fala assim, é a má interpretação do que Pedro fala. Que Pedro fala assim, quando Jesus, ele tem certa hora, ele, né, exorta os discípulos, não sei o quê, dá uma chibatada nos discípulos, chibatada não física, mas tipo assim, é duro com eles, e aí as pessoas começam a sair, ele vira para os dois e fala assim, e vocês? Vão embora também? Então eu falo assim, Senhor, para onde iremos nós? Pedro está falando ali no sentido bom, né? Onde iremos nós? Só fui as palavras de vida eterna. Tem muita gente dentro da igreja que fala assim, eu vou para onde? Porque se eu sair da igreja, eu perco a minha cesta básica. Se eu sair da igreja e passar uma dificuldade, não tem quem me ajudar. Se eu sair da igreja, eu vou precisar arrumar um emprego. Aqui eu sou o treinador da igreja, eu recebo um salário. Então pessoas acomodadas, isso pode acontecer também. E aí não passa por uma conversão. Pessoas normalmente que nunca tiveram uma experiência, por isso que a gente fala, peçam experiências a Deus. Todo crente ele precisa ter uma experiência com Deus. Ele precisa ter um encontro com Deus. Por quê? Você pode passar 30 anos na igreja ouvindo dizer que Deus existe. Mas se você nunca experimentar a Deus, sempre vai ter aquele 1% de dentro de você que vai falar assim, será que Deus existe mesmo? Aí um dia que você experimenta Deus, um dia que você tem um encontro com Deus, e o que é esse encontro com Deus? É como Paulo, você está andando na rua um belo dia e o céu fica claro, você se ajoelha, e aí Deus fala. Não. Às vezes a gente acha que o encontro com Deus é, né, Deus Todo-Poderoso, uma sarça ardente, falando voz de trovão. Não é assim. Às vezes o encontro com Deus é uma palavra que você tem que falar, leia a Bíblia, ore, jejue, porque você não sabe como que você vai encontrar Deus. Mas você precisa estar nos lugares que Ele está. Se eu quero encontrar a irmã Elisângela, eu preciso estar onde ela está. Onde que ela mora? Que lugar ela frequenta? Eu sei que ela trabalha perto do Charité. Bom, então eu sei que o filho dela estuda na escola. Então se eu quero encontrar com ela, eu tenho que andar por onde ela anda. Se você quer encontrar com Deus, você tem que estar onde Deus está. Você tem que andar por onde Deus anda. Senão você não vai encontrar com Deus. A falta de um encontro real com Deus, a falta de uma experiência com Deus, leva as pessoas a se recomendarem e a nunca se converterem de fato. Diga. Esses dias eu sempre escuto o louvor lá no serviço, né? Pregação, louvor, sempre eu coloco meu celular lá e escuto. Daí tem uma mulher lá que ela é da igreja. Foi criada na igreja, ela dava aula da escola dominical e tal. Daí ela cantando comigo, você conhece a palavra, você tem que voltar, né? Volta, vai lá visitar a nossa igreja e tal. Não, eu não quero arrumar problema. Porque se você vai com Deus, só arruma só problema. Começa a passar luta, começa a passar. Ela vai assim, não, é com Deus a gente só arruma problema. Eu estou muito bem assim, ela fala. E ó, uma pessoa. Olha, a cegueira espiritual que causa uma pessoa acha que está melhor sem Deus do que com Deus. Então, a palavra arrependimento, de novo, do grego metanoia, ela envolve mudança. Ela envolve abandono. Abandono de quê? Do pecado. O que é um abandono? Abandono é algo que você deixa para lá, passa um tempo, você volta e pega. O que é abandonar? Deixa para trás. Vou abandonar o meu telefone. Tá velho, tá quebrado, não vou usar mais, eu vou abandonar o telefone. Eu vou ali, jogo ele no lixo e vou embora. Não volto para ver se ele está lá. Deixa eu ver se ele está aqui. Tá aqui. Aí passa uma semana, deixa eu ver se ele está ali. Não, ele está ali ainda. Legal. Aí passa. Aí passa uma semana, eu vou lá, deixa eu ver se... não está aqui não. O lixeiro passou. Aonde que o lixeiro jogou? Aí fica triste. Poxa, o telefone não está mais ali. Poxa, gostava tanto daquele telefone. Aí compra um telefone novo, mais moderno e tal.
E aí, tá gostando do telefone? Não, o telefone é bom, é moderno. Poxa, mas eu tinha um que era, ó, meu companheiro de guerra. Passou comigo 10 anos. Você não abandonou o pecado. Por que tem muito crente que não se converte? Porque ele não abandona o pecado. Por que tem muito crente que não se arrepende? Porque não teve abandono daquilo do qual ele se arrependeu. Pessoas que sentem falta. A esposa de Ló, por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás. Ela não abandonou. Ló abandonou, olha só, sai. Ele saiu e abandonou tudo que ele tinha. A esposa dele não, olhou para trás. Abandonar é largar. Acabou. Não quero mais saber. Abandonei uma pessoa, abandonei uma amizade, abandonei uma pessoa, abandonei uma prática, abandonei algo que eu fazia, abandonei alguma coisa. Quando a pessoa veio falar, pô, então, lembra? Ih, cara, só, nem me conta. Famoso caso da ex-namorada. Você tinha uma namorada, terminou o namoro, aí, né, casou. Aí chega a pessoa e fala, ih, cara, pô, encontrei teu ex-namorado aí, mano. Esquece, tô casado, 2 filhos. Não me interessa como que ela tá. Não interessa. Mas aí você fala assim, ah, é mesmo? E aí, como é que ela tá? Ah, tá bem, tá casado? Não, tá solteiro e tal. Ah. E ela tá bonita? Tá bonita e tal. Ah. Ela falou uma coisa de mim? Aí acabou, deu chance. Abandono do pecado. Tem crente que não abandona o pecado. Se ele não abandona o pecado, ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, ele não tem acesso ao reino dos céus. Diga. Eu estava pensando também sobre a questão do... A pergunta que a Marcela levantou, por que a gente age assim? A gente, analisando friamente assim, qual que é a chance de você dar mais valor para as coisas do mundo ou as coisas do reino de Deus, sendo que a gente está sendo bombardeado por coisas do mundo o tempo inteiro? Desde criança a gente vê desenho, a gente vê coisas que nos mostram o que é o bom, o que é o ser legal. Para você ser legal, você precisa ter um brinquedo grande, para você ser... Aí quando a gente cresce, para você ser legal, o quê? Você tem uma casa grande, tem um carro bonito. E aí não, isso das partes, digamos assim, material, mas se você fala da forma de agir de fato, quando a gente é cercado, né? Não, se você para ser legal, você precisa beber bebida alcoólica, você precisa frequentar tais lugares. E aí você chega... Isso no dia a dia. Aí você chega uma vez por semana na igreja e alguém fala que você tem que largar tudo isso que você aprendeu a sua vida inteira que é bom e largar e seguir Jesus porque pede que você abandone tudo isso. É loucura, tipo, quem que vai falar assim, eu vou largar isso para viver para Jesus? Tipo, de fato, é uma loucura. Então... Sim. Sabe como que você consegue fazer isso? A própria arrependimento, metanoia, envolve mudança, né? Ela envolve abandono. Só que só mudança e abandono não resolve o problema. Mudança. Eu gostava de azul, mudei. Não gosto mais de azul. Abandono. Todas as blusas azuis que eu tinha, eu joguei fora. Meu guarda-roupa não tem mais azul. Só isso não basta. Porque eu gosto de azul. Eu mudei porque eu falei, agora eu não quero mais gostar de azul. O azul me engorda. Não quero mais gostar de azul. Eu abandonei. Joguei toda a minha roupa azul fora. Só que falta uma coisa. O que falta? Conversão. Experiência. Depois da conversão. A conversão é o abandono. Né? Então eu estava numa direção usando azul. Aí eu me arrependi. Falei, não, azul me engorda. Não quero mais usar azul. Aí eu me converti. Eu abandonei o azul. Joguei o azul tudo fora. O que eu preciso para continuar? Para sacramentar o meu arrependimento? Um novo caminho? Um novo caminho. Não adianta você mudar, abandonar, se você não se voltar para Deus. Se você não tiver um novo caminho. Se você... Eu ouvi essa semana, eu já tinha ouvido sobre isso, mas só relembrou. Os pesquisadores, cientistas e tal, eles falam que no cérebro humano tem o ponto de Deus, se não me engano, acho que é esse o nome.
o nosso cérebro é dividido por várias áreas, né? E aí por meio de exames, de monitoramento, análise, né? Mapeamento, o nosso cérebro mapeado, você consegue identificar as áreas do cérebro que se ativam de acordo com o que você está fazendo. Então, você está triste, uma área, feliz, o quê? Tem uma área do cérebro, que eles chamam de ponto de Deus, se não me engano, que ele só ativa, que ele ativa quando é alguma coisa relacionada à religião, fé. Então, tem uma área do seu cérebro que ela só é ativada quando algo relacionado à fé você faz alguma coisa relacionada à fé, tá? Mas sabe quando que essa outra área também se ativa? Com drogas. A mesma área do cérebro ativada pelas drogas é ativada também pela fé. Hã? Estranha coincidência. Estranha coincidência, né? No mundo não existe coincidência. Então, se eu me arrepender, se eu mudar, se eu abandonar, mas eu não tiver um novo caminho, aí entra o que o Vinícius falou. Mas que sentido faz? Eu largar o cigarro, largar a droga, largar a bebida, largar a prostituição e tal, e vou viver de quê? E vou fazer o quê? Tá, me converti para a igreja. Sábado à noite, eu vou ficar em casa, sentado, parado, sem fazer nada? Sexta-feira à noite, eu com 20 anos, vou fazer o quê? Vou ficar assistindo Netflix com meus pais? Você precisa preencher com alguma coisa. Eu já falei aqui mais uma vez, não existe copo vazio. O copo está sempre cheio de alguma coisa. Esse copo ele não tem só metade de água e metade vazio. Ele tem metade de água e metade de ar. Não existe vácuo. Vácuo é a ausência de alguma coisa, né? Se você for para o espaço, não que eu já tenha ido, mas a gente aprende na física que se você for para o espaço e você gritar o mais alto que você puder, não vai acontecer nada, porque o som não se propaga no espaço. Não existe som no espaço, porque ela tem vácuo, lá não tem nada. E o som ele precisa de ar, ele precisa de, né? Anderson, enfim, uma aula que não é de física. Mas não existe vácuo no ser humano. Ou seja, você não consegue ficar vazio. Você sempre está cheio de alguma coisa. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do mundo. Então, se eu me arrepender, e a gente viu que esse arrependimento significa mudar, aí eu abandono. Então, roupa azul, me arrependi de roupa azul. Me deixa gordo. Vou mudar. Não quero mais roupa azul. Dobrei para a direita. Vou abandonar. Peguei toda a minha roupa azul e joguei fora. Se eu não encontrar uma nova cor, eu vou comprar roupa azul de novo. Então eu preciso encontrar uma nova cor. Não pode ficar sem camisa. Não posso ficar sem camisa. Não posso ir para a igreja sem roupa. Eu preciso de roupa. Então eu preciso encontrar uma nova cor. Se não é azul, vai ser verde, preto, amarelo, rosa, sei lá. Não adianta só eu me arrepender, eu mudar, eu abandonar, se eu não me voltar para Deus. Porque eu vou encher com outra coisa. Eu vou preencher com outra coisa. E aí eu tenho que fazer o quê? Me arrepender de novo. Mudar de novo. Abandonar de novo. E aí eu mudei, eu abandonei pela segunda vez. Mas se eu não me encher de Deus, vou continuar procurando outra coisa. E aí eu preciso me arrepender de novo. E aí eu preciso mudar de novo. Abandonar de novo. E se eu continuar não procurando Deus, se eu continuar não voltando para Deus, isso vai ser um processo, isso vai ser um ciclo. Isso vai continuar acontecendo. Sempre, 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 sempre. Você encontra isso na igreja, aos montes. Pessoas que se arrependeram, pessoas que mudaram, pessoas que abandonaram, mas não se encheram de Deus. Aí volta, faz tudo de novo. Pessoa que é alto e baixo. Tem a ver também com a parábola do semeador? Qual delas? Que o semeador saiu, foi andando e... Que semeou e dos pedregais? Semeou, aí vem os espinhos. Sim, sim. Se você não foi semeado na rocha, qualquer coisinha. Se você se esvaziou, mudou, converteu, mas você não voltou para Deus,
qualquer coisinha, sexta-feira à noite, vai ficar em casa sexta-feira à noite? Mas tu vai ter um homem só? Tu vai ter uma mulher só? Uma namorada só? Sabe? Mas tu não vai fumar nada? Não vai? Não, um beckzinho? Você tem que ter alguma coisa para falar, não, isso aqui para mim basta, isso aqui para mim é o suficiente. A única coisa que vai... por isso que eu achei interessante essa analogia. Que o mesmo ponto ele é acionado pela fé e ele é acionado pelas drogas. Se você não acionar ele pela fé, você vai acionar ele com outra coisa. Se você não se encher de Deus, você vai se encher de outra coisa. Que não é Deus. E aí as pessoas acham, não, eu não estou cheia de Deus. Mas eu também não estou cheia do mal. Não, olha só. Não existe vácuo no ser humano. Você sempre vai estar cheio de alguma coisa. Se você não está cheio de Deus, se você não está cheio do Espírito Santo, se você não está cheio das coisas do alto, das coisas do céu, do reino dos céus, você está cheio do reino do mundo. Não tem como você estar vazio, pessoal. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas acham que estão vazias, mas elas estão cheias e não é de Deus. O arrependimento ele envolve, de novo, mudança, abandono, voltar-se a Deus. Essas três coisas têm que acontecer. Quando essas três coisas acontecem, aí sim você tem arrependimento. Porque você mudou, você abandonou e você se voltou a Deus. Quando você se volta a Deus, você não faz mais aquilo que você fazia. Aí sim você tem uma conversão. Assim, o processo de conversão estabelecido, né? O processo de conversão firmado. A gente tem a conversão como um todo, mas mudança, abandono, voltar-se a Deus. Aí é o processo de conversão. Aí quando você fala assim, não, essa pessoa é convertida. A pessoa matava, não mata mais. Ela se arrependeu, de fato, de verdade. Ela mudou, ela abandonou e ela se voltou para Deus. E ela se encheu de outra coisa. Aquilo que ela jogou fora, ela comprou outro telefone. E aí, e aquele telefone aí? Tá velho, joguei fora, comprei outro. Te aconselho a fazer o mesmo, esse aqui é muito bom. Se quiser, eu te passo o modelo. Não interessa mais o telefone. Não interessa mais o que eu fazia. Não interessa mais a pessoa. Mudei. Acabou. Abandonei. Estou em outra coisa. Estou agora com Deus. E aí, se você faz isso, aí, olha só. Ficar em casa é legal. Não fumar, não beber, não usar droga. É legal também. Vir para a igreja é bacana. Eu gosto de vir para a igreja. Mas tu vai para a igreja 3 vezes por semana? Mas tu vai para a igreja de noite? Não, eu gosto, é legal, me sinto bem. Estou lá, prestando meu culto a Deus, Deus fala comigo. Aí aquilo que te dava prazer não te dá mais, porque você descobriu novos prazeres. A gente faz isso na nossa vida, a gente faz isso várias vezes. Você gosta de todas as coisas que você gostava quando você tinha 10 anos de idade? Não. Os nossos gostos mudam. Por que eles mudam? Porque você descobre novos gostos. Quando eu era criança, eu tomava refrigerante de laranja. Hoje eu tomo refrigerante de limão. E eu acho mais gostoso. Por quê? Porque eu substituí a laranja pelo limão. Se você substituir as práticas do mundo, se você substituir as ideias do mundo, se você substituir a moral do mundo, se você substituir o que o mundo faz com as coisas que Deus faz, com as práticas de Deus, com a moral de Deus, com as coisas boas de Deus, com a vida com Deus, aquelas coisas do mundo não vai mais te satisfazer. Por que as pessoas não conseguem? Porque elas não substituem. Elas querem os dois juntos. Não dá. Você não tem como mudar o gosto com os dois juntos. Isso acontece o tempo inteiro na nossa vida, pessoal. O tempo inteiro. Quero fazer uma dieta. Não vou mais comer carboidrato. Ou você para de comer e muda a sua dieta, ou você não vai conseguir. Porque não tem como eu me livrar do carboidrato, eu me livrar do glúten, eu parar de beber refrigerante, se eu fizer dieta de segunda a sexta, aí no sábado e domingo eu vou e como pizza. Aí de segunda a sexta eu faço, não dá. Se você quer mudar, você tem que mudar. Do ponto de vista espiritual, não tem como você mudar e continuar fazendo e fazer os dois. Não dá. É incompatível. Você não vai mudar. Você vai ficar no meio do muro. Você vai ser nem quente nem frio, você vai ser morno. O que a Bíblia fala sobre o morridão? Não entra na minha boca. Diga, Beca. Eu estava pensando aqui, você foi falar de dieta, e eu lembrei que quando eu comecei a treinar, fazer treinos
eu queria tirar tudo aquilo que era de ruim e a partir daquele momento começou coisas boas. Só que eu vi que essa extremidade, essa mudança muito rápida não foi boa. E tipo, eu vejo também que isso serve pra gente pro mundo espiritual. A mudança, eu creio que ela tem que ser ao longo, precisa de um momento, assim, de um tempo, entendeu? Não é uma coisa assim, uma mudança, vou mudar agora. Eu acho que precisa, leva um tempo também, porque é de dentro pra fora, entendeu? Não. Na Bíblia nós não encontramos isso. Mas a mudança, eu vejo muitas histórias de pessoas que falaram que mudaram de pé, que saíram de vício e tudo mais. Elas precisaram de um tempo, elas precisaram de uma reabilitação. Na Bíblia você não encontra a base bíblica para Não isso. estou falando da Bíblia, estou falando do cotidiano, da vida, da experiência do ser humano. Porque a mudança ela precisa de um tempo. Tipo, Então, você está falando de mudança espiritual? Não, espiritual não, mas estou falando de vícios, por exemplo, fui falar de vícios agora. Então, assim, pessoas que têm... Eu estava vendo uma pregação de um pastor que ele tinha vício na pornografia, ele não era pastor naquela época, ele só era membro, e ele falou que ele precisou de um tempo, de uma caminhada, não foi uma mudança radical. Então. E ele vê que muitas pessoas, elas pensam que esse vício para largar vai ser rápido. Então. E elas se frustram muito e vão atrás de Deus e falam, mas ué, Deus, eu larguei, eu quero essa mudança e eu não consigo. E ele falou, gente, muitas pessoas se afastam, pioram, porque elas pensam que vão ter uma mudança muito radical e não é assim. Você precisa se expor, precisa se confessar, precisa de mudança, precisa de caminho, mas não é fácil largar um vício desse tão grande, rápido. E muitas pessoas se desviam e às vezes não querem nem saber mais de Deus porque pensam que, poxa, eu confessei, eu fiz tudo e ele não mudou. Então isso que eu tô falando, desse tipo de vícios, existem vários. Tá, agora vamos levar isso para a Bíblia. 2 pontos no seu comentário. Primeiro, toma muito cuidado com essa teologia, isso chama teologia da libertação. Toma muito cuidado. Essa teologia de tipo assim, não, olha só, a gente entende que você é viciado em drogas, a gente entende que toda mudança demora um tempo. Não tem problema. Tome o tempo que precisar desde que você mude. Não estou falando o que ele falou, estou falando assim, em cima do teu comentário, primeiro é o alerta sobre essa teologia de que não, olha só, é a teologia do fica como você quer, o importante é que você fique, tá? Eu ouvi um tempo atrás uma pastora bem famosa, ela foi pregar numa igreja lá no Rio, e aí ela foi pregar na igreja e ela falou assim, e ela, para os jovens, no evento dos jovens, ela falou sobre fornicação, que é pecado, transar com a namorada e tal, não sei o que não pode, papapá. No intervalo, era o dia inteiro, no intervalo o pastor chamou ela e falou, olha, eu queria falar com a irmã, não fala assim não, porque a nossa igreja tem muito jovem, se a irmã falar assim, os jovens vão sair, aí depois vai dar problema pra gente, então, ou seja, uma teologia de que, olha só, desde que você fique, tome o tempo que você precisar. E aí eu vou entrar no segundo ponto. Biblicamente, isso que ele falou não tem base. De que, porque tem muitos vícios, que é difícil, as pessoas demoram. Vou te dar um exemplo de 2 conversões que foram diferentes. Não estou falando que não acontece. Estou falando que biblicamente não tem base para você pensar que é assim. Que toda conversão ela demora. Que largar o vício sempre tem um prazo, tem um tempo determinado. Primeira conversão, Pedro. Quando que Pedro se converteu? De fato. Depois da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus. Né? É. Depois que Jesus morre, ressuscita, aí que ele vai encontrar com Pedro, é quando Pedro está convertido. Mas Pedro andou quanto tempo com Jesus? 3 anos. 3 anos. Então, numa conta de padeira, a gente pode dizer que a conversão de Pedro demorou 3 anos. Foi o caso que ele falou, que você falou. Pessoas que têm um vício, que demoram para se converter. A conversão ela é sempre um processo. Toda conversão é um processo de arrependimento, que é mudança, abandono, um novo caminho. Diga. Mas aí, segundo o que você está falando, a conversão, o ato da conversão, ele é momentâneo. Só que para a pessoa chegar no ponto de que ela se convence de que ela tem que ser convertida, é que pode ser longo. Vou citar diferente. No caso de Pedro, ele estava andando com Jesus, né? Mas ele não tinha se convertido no seu coração. Ele tinha os seus exemplos.
Poderia então dizer assim que ele ainda não havia aceitado completamente a mudança, ou ele próprio talvez não tivesse aceitado a mudança em si, e apenas no ato, quando Jesus ressuscitou, é que ele realmente cravou-se na ideia dele, não, realmente, o que eu estava fazendo era tudo errado, eu preciso ser diferente. Então, eu falaria ao contrário, eu falei que ele aceitou, mas não se converteu. E ele aceitou Jesus, mas ele não se converteu de fato, porque durante 3 anos ele fazia aquilo que ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Sim. Entende? Então, a conversão como um processo, ela pode ser longa, como Pedro. Aceitou, mas só se converteu depois de 3 anos. Então a pessoa aceita Jesus, mas ela continua com os vícios dela. Demora um tempo para ela se largar desses vícios, demora um tempo para ela se converter de fato. Agora vamos para outro exemplo na Bíblia. Paulo. Paulo ele aceitou e se converteu no mesmo momento. Paulo era uma pessoa a caminho de Damasco. Aconteceu o que aconteceu. Jesus se revela para ele e tal, e fala, Paulo, quero você e tudo mais. Quando acabou aquilo ali, que ele vai para casa de... que ele vai para Damasco, ele fica na casa... esqueci o nome da pessoa. Ali Paulo já era convertido. Tanto que o tempo que ele passa cego, ele não passa cego dormindo. Não, ele passa aquele tempo, né? Orando e jejuando. Então, nós temos 2 exemplos na Bíblia que nos mostram que, primeiro, a conversão é um processo. Esse processo pode ser instantâneo. Existem pessoas que se convertem... Ananias. Existem pessoas que se convertem instantaneamente. No mesmo espaço de tempo, ou numa fração de tempo, essa pessoa se reconhece como pecadora, ela se arrepende do seu pecado, ela aceita o sacrifício de Jesus, ela é justificada, ela é regenerada, ela é convertida. E começa o processo de santificação. Paulo foi instantâneo. O processo de conversão de Paulo foi instantâneo. E existem pessoas como Pedro, que elas aceitam a Jesus como seu Salvador. E precisam de 3 anos para se arrepender dos seus pecados, largarem as suas práticas e aí de fato se converter. Então, sobre o que você falou, sim, existem pessoas que precisam de mais tempo, porque não é fácil, tudo mais. Do que você falou. Mas existem pessoas que não. O meu ponto é, não siga a linha ou não vá por um caminho de que, a minha conversão precisa demorar. Por quê? Existem muitas pessoas que usam isso como justificativa para não se converterem. Entendeu? Como muleta. As pessoas usam essa linha de que não, é um processo, é difícil, porque demora tempo, como muleta, ou seja, elas auto se sabotam para não se converterem de fato. Então assim, de novo, a conversão ela é sempre um processo, que pode ser instantâneo ou pode ser demorado. Vício, você falou de vício. Eu conheço pessoas que eram fumantes. Você era fumante. Eu tenho um exemplo da minha família. A pessoa era fumante. E aí, não, vou largar de fumar. Vou usar adesivo. Voltava a fumar. Vou chiclete de nicotina. Ir no tratamento não sei aonde. E tratamento não consigo largar de fumar. Um belo dia aconteceu um negócio, um problema na vida dela, um problema sério, que ela falou assim, olha, não vou mais fumar. E ela nunca mais fumou. O meu sogro era fumante. Um belo dia, ele saiu de casa para comprar cigarro, e aí a história que conta é que onde ele morava era um sítio, muita lama, não sei o que, ele pegou o carro derrapou, bateu o carro. Ele saiu, olhou o carro, pensou, bati meu carro por causa de um cigarro, nunca mais eu fumo, nunca mais fumou. Você tem pessoas que demoram anos para largar o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício da bebida, e vai para Alcoólicos Anônimos, e tem acompanhamento, e vai para a clínica, não sei o que, papá. E tem pessoas que simplesmente largam. A conversão é a mesma coisa. Pessoas que demoram mais, Pedro. Pessoas que são instantâneas, Paulo. O que nós não podemos fazer é usar os exemplos de pessoas que demoram mais como mulher. Ou não falar a verdade, né? Ou na igreja não se pregar a verdade, não tocar nos pontos que doem porque doem. Porque dói. Tem que falar, velho. Tem que falar, não tem como fugir. Eu era viciada em drogas, né? Em vários tipos de drogas. E álcool, e cigarro e tudo. Aí quando eu fiquei grávida, eu, claro, parei de fumar por causa da gravidez. Mas aí depois eu continuei usando drogas. E quando eu me converti, que eu reconheci que eu era
era pecadora e que tudo aquilo era pecado e que me levaria para o inferno. E foi quando eu aceitei, né, a Jesus, que pregaram o evangelho para mim. E aí eu reconheci, foi uma coisa instantânea. Eu fui para casa chorando muito, que eu li assim o Novo Testamento em uma semana e eu chorava de dia à noite. Meu marido chegava em casa, por que tu tá chorando? Porque eu amo Jesus. E eu fiquei assim, eu me transformei. Joguei um monte de roupa fora, joguei CDs seculares fora, parei, peguei todas as bebidas também, sabe? Eu queria fugir do pecado. Assim, instantâneo não no meu momento, mas foi instantâneo que eu faço, por exemplo, próxima semana seguinte. Eu fui assim, o Espírito Santo me convenceu. Exatamente. Ele me convenceu de uma forma que não tinha como eu voltar atrás. Exatamente. Sabe? E aí, desde então, que a minha família, agora a Juliana tá maluca, né? Porque até os CDs do meu marido eu joguei. Geralmente uma conversão instantânea. Normalmente, ou geralmente, uma conversão instantânea, ela gera essa... É um nojo. É um nojo. É verdade. Não, também, mas eu queria falar das pessoas ao redor. Ela choca as pessoas ao redor. Ela gera esse nojo, tipo assim, não quero mais. Sabe, ó, acabou. E as pessoas ao redor, ela gera essa reação, tipo, tá maluca? Não mudou. Gera escárnio. Ah, tá bom, ontem tu fez, hoje tu não quer fazer. Semana passada você estava ali, agora você gera escárnio. Geralmente a conversão instantânea é assim. Outras, nas conversões mais longas, gera, poxa, o fulano tá diferente, né? Poxa, o fulano tá mudando. São mudanças sutis, entende? Mas não caiam nessa de que, não, nossa, demora tempo. Isso pra tudo, tá? Tem pessoas que entram na igreja e falam assim, aí você fala assim, e aí, minha irmã, se batizou, fez, vamos trabalhar? Não, meu irmão, peraí, eu me batizei agora. Não, eu cheguei aqui na igreja agora. Não, peraí, deixa eu sentar um tempo, deixa eu assimilar. Aí passa um mês. E aí, meu irmão, vamos trabalhar? Não, olha só, eu tô aqui ajeitando a minha vida e tal. Não, espera mais um pouquinho. Não, tá esperando o quê? Porque eu não tenho conhecimento bíblico. Tá, mas tá buscando? Porque se você dobrar o seu joelho e falar assim, Deus, eu quero, me ajuda, ele vai te capacitar. É o famoso, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os chamados. Não é que, então eu vou fazer de qualquer maneira que ele vai me capacitar. Não, tem o seu coração. Se o seu coração for fazer aquilo ali, ele vai te capacitar de acordo com o seu propósito, de acordo com a necessidade da sua obra. Deixa bem claro, tá? Não, eu quero tocar guitarra. Por que você quer tocar guitarra? Porque eu acho bonito, um guitarrista, não sei o quê. Então, Deus vai me capacitar. Não, eu quero tocar um teclado. Por quê? Porque a gente não tem teclado e a gente precisa. Aí Deus me capacita para tocar um teclado. Então, cuidado com essa linha, porque isso está muito grande, está crescendo muito nas igrejas. Essa linha de que, não, olha só, tá tudo bem, a gente sabe que você não é casado no papel, a gente sabe que você só mora junto com o seu marido ou com a sua esposa. Não, fica aqui, tá tudo bem. Não, tá errado. Se você se converteu, se você agora entende que o casamento à luz da Bíblia ele precisa ser efetivado, então tu casa. Mas eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. Tá, depois tu faz uma festa de casamento. Mas tem que casar, você não pode ficar amigável. Entende? Ou se não, que nem esse exemplo que a menina deu lá, que eu ouvi, da menina falar de fornicação, de jovem e tal, não sei o quê. Não, olha só, tá tudo bem, você pode transar com seu namorado, você pode transar com a sua namorada, fica tranquilo. A gente entende, porque já fomos jovens, a gente sabe que, né, a carne e tal. Não, olha só, não pode, se você se converter, não pode. Não é? Fica. Mas eu não consigo e tal, tá, então vamos orar, então vamos jejuar e vamos abandonar essa prática. Você não consegue largar de imediato, droga, seja lá o que for, você não consegue abandonar o seu pecado de imediato, então vamos orar, jejuar para você abandonar. Mas você tem que ter alguma ação e não cair no comodismo, entendeu? Isso tem sido muito usado nas igrejas, claro, para atrair pessoas, né? Porque venha como está e fique como você quer. Todo mundo quer. Né? Ninguém quer ouvir a palavra dura de que, olha, você tem que se arrepender, você tem que mudar, se converter e procurar outro caminho. Então você está sendo muito usado. Tome muito cuidado com isso. Foi muito bom o seu gancho para a gente poder fazer esse parênteses. Tome muito cuidado com isso. A palavra de Deus, o reino dos céus, ele tem uma condição. Arrependimento. Ele tem uma condição para você entrar e ele tem uma condição para você ficar. Se você, vamos pegar um exemplo lá da viagem. Você for para o Reino Unido, você tem uma condição para entrar. Você precisa de um visto. Eu entrei no Reino Unido, estou aqui, eu posso fazer o que eu quiser? Não.
Se você for ler lá o seu visto, ele vai dizer que, por exemplo, como visto de turista no Reino Unido, você não pode receber benefício do governo. Com visto de turismo, você não pode trabalhar. Você tem condições para ficar no Reino Unido. Você entrou, mas você tem condições. O Reino dos Céus, você tem uma condição de entrada, o arrependimento. Mas você tem uma condição para ficar no Reino dos Céus, para fazer parte do Reino dos Céus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Vamos ver uma condição. Mateus 5, 21 e 22 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu no sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu no fogo do inferno. Você não pode ficar no reino dos céus e conjurar o teu irmão. E xingar o teu irmão. E fazer mal ao teu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então eu posso ficar no reino do céu, eu não posso cometer o pecado, não posso cometer o ato. Mas olhar para uma mulher aqui, outra ali... Já é ato. Aí eu posso, não posso sair de casa e arranjar outra mulher. Mas olhar, eu posso. Não pode. Existem regras para você ficar no reino dos céus. Existem normas para você ficar no reino dos céus. Não é de maneira nenhuma, venha como está e fique como quer. Não. Venha como está, mas se arrependa, para você continuar. Venha como está, mas mude, abandone e procure um novo, e siga um novo caminho, para você poder ficar no reino dos céus. Efésios capítulo 5, versículo 8. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer como que deve ser o nosso dia a dia. E aí a gente encerra a nossa lição. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes você era trevas. Aí você se arrependeu. Você mudou, abandonou e seguiu um novo caminho. Agora você é luz. Você tem que andar como luz. Bate no peito e fala assim, não, porque eu sou filho de Deus. Mas você anda como filho de Deus? Você se comporta como filho de Deus? Você fala como filho de Deus? Você come como filho de Deus? Você vai onde o filho de Deus vai? Você faz o que o filho de Deus faz? Se a resposta é não, então você não é filho. Eu não posso ser filho de Deus e viver como filho do homem. E viver como filho de Satanás. E viver como filho do mundo. Não tem como. Não tem como. De novo, a gente tem vários exemplos bobos no nosso dia a dia. Exemplos bobos no nosso dia a dia. Você tem um casal rico que não pode ter filho. Aí ele vai lá e adota uma criança. Essa criança vai viver como filho adotado? Não. Vai viver como filho do rico. Vai morar na casa de rico. Vai usar roupa de rico. Vai comer comida de rico. Vai andar no carro de rico. Vai viajar com rico. Eu tenho muito dinheiro. Vou viajar para o Brasil de primeira classe. Vai eu e a Fabiana na primeira classe e meus filhos na econômica? Não, eles vão comigo na primeira classe. Ele é meu filho. Ele desfruta do que eu tenho. Ele vai comer o que eu como. Ele vai vestir o que eu visto. Ele vai onde eu vou. Ele faz o que eu faço. Se eu bato no peito e falo assim, sou filho de Deus, eu tenho que andar como filho de Deus, me vestir como filho de Deus, falar como filho de Deus, fazer como filho de Deus. Meus amigos são filhos de Deus. Os lugares que eu frequento são dos filhos de Deus. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus e viver como filho do mundo. Você quer entrar no reino dos céus?
se arrepende. Você quer ficar no reino dos céus? Então você tem que se comportar como um cidadão do reino dos céus. Senão você vai embora. Se eu entrar no Reino Unido e eu me comportar como alguém que não pode... Eu me comportar diferente de como eu tenho que me comportar como um turista no Reino Unido, eu vou ser expulso do Reino Unido, eu vou ser deportado. Por que muitas pessoas são deportadas? Porque elas vêm... Aqui na Alemanha acontece, volta e meia. A pessoa vem da Alemanha como turista. E aí ela trabalha. Ela pode ficar 3 meses. Ela fica 6. Ela fica um ano. Ela fica 2 anos. Ela fica 3 anos. Olha só, volta para o seu país. Você não pode ficar aqui. Você podia ficar aqui 3 meses para passear, não para trabalhar. Existe uma condição. Você quer entrar no reino dos céus? Você quer fazer parte do reino dos céus? Tanto o físico, eterno, real, que vai acontecer, quanto o espiritual aqui na terra, como igreja. Você pode entrar. Para entrar, você tem que se arrepender. Mas para ficar, você tem que se comportar como filho da luz. Se você é filho da luz, então se comporta como filho da luz. Eu não posso ser filho da luz e me comportar como filho das trevas. Eu não posso ser filho da luz aqui dentro e filho das trevas lá fora. Não dá, a luz e a treva não se combinam. Experiência mais simples que você pode fazer na sua vida. Chega no seu quarto, apaga todas as luzes, está trevas. Acende um ponto de luz, seja ele qual for. Pode ser um época de Natal, pisca-pisca. Pega um LEDzinho de luz e acende ele. Acabou as trevas. Pode estar escuro, mas não tem trevas. Não tem ausência de luz. Não tem como trevas e luz não se misturam, é igual água e óleo. Outra experiência muito simples. Se você se considera filho da luz, você não pode agir como filho das trevas. Em nenhuma área. Não é você escolher, não, vou ser filho da luz aqui, vou ser filho da luz nisso, vou ser filho da luz naquilo ali. Não, isso aqui eu vou continuar com as trevas. Aí não teve o abandono que a gente falou lá atrás. Abandonar, deixar para o lado. Acabou. Vida nova, vida que segue, nova direção. Não olha para trás. Porque se olhar para trás, você vai voltar. É o pecado. Nós éramos escravos do pecado. Olha para o povo de Israel. Era escravo no Egito, não era? Aí Deus vai lá e tira eles do Egito, liberta eles, vão para Canaã. Aí no meio do caminho, o que eles falam? Lá no Egito tinha carne, né? Lá no Egito tinha batata. Lá no Egito tinha alho. É natural você querer voltar. Se você não encontrar um novo caminho, se você não mudar de direção, se você não abandonar, é natural você voltar. Natural não é normal. Natural não é aceitável. É natural eu preferir Coca-Cola do que água. Mas isso não significa que eu só vou beber Coca-Cola. Cuidado com isso. O que as igrejas têm ensinado é isso, é que o natural é normal. Foi o exemplo que você citou. O natural não é normal. É natural o homem gostar do pecado? Sim, porque a nossa carne é pecaminosa. Mas não é normal. Não significa porque é natural, porque é natural eu pecar. Porque a Bíblia diz que não há um homem que não tem pecado. Então, pequei. Poxa, Jesus, aí, mais um, perdoa. Não pode ser uma coisa normal na sua vida. Ele vai existir, você vai pecar, todos nós pecamos, todos os dias. Eventualmente você vai pecar, mas não pode ser normal. Quando o pecado na vida de um cristão ele vira uma normalidade, significa que ele já está cauterizado. É igual uma ferida que cicatrizou. Não dói mais. Está cauterizado. Não significa mais nada para você. Aí o arrependimento ele fica mais difícil. Ele fica mais difícil, vai ficando cada vez mais difícil, até o momento, até o ponto em que você apostata, até o ponto que aquilo já não faz mais nenhuma diferença na sua vida. Até o momento que você apostata a sua fé, porque a gente fala que é o único pecado sem perdão, a Bíblia fala que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Por que é o único pecado sem perdão? Porque se é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você blasfema contra ele, quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Não tem como. Então, a partir do momento que você está com a sua mente cauterizada, e que nada do que falem, nada que você veja, nada que você experiencie faz diferença para você, então você não tem como se converter, você não tem como mudar. Entende? Bom, 11h40, passamos demais da conta. Ainda tinha mais 2 coisas para falar, mas enfim. Recapitulando. Jesus ele veio ao mundo
para anunciar o reino dos céus. Nós temos dois reinos dos céus. Nós temos o reino futuro, literal, real, não de todas as coisas. Mas nós temos o reino dos céus espiritual como igreja. A gente hoje só viu como entrar nesse reino e ficar nesse reino. Mas a gente ainda poderia ver, e, bom, estava programado para falar, os benefícios de estar nesse reino. Né? A gente só falou de como entrar, mas eu vendi o peixe pela metade. Eu falei que o peixe é gostoso, mas não fiz o peixe para vocês comerem, né? Mas a Bíblia ela fala não só como você entrar, mas ela fala o que você recebe quando você entra. Qual o benefício de você estar ali? O maior benefício que você pode ter é ter o Espírito Santo ao seu lado. É você ter, né, o relacionamento com os concidadãos desse reino. Principalmente Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Todos os dias na sua vida. Isso deveria valer mais do que ouro para nós. Infelizmente a gente negligencia. Infelizmente a gente, não, porque é uma coisa intangível, né? Uma coisa que você não consegue. Eu não consigo mostrar para os outros o quão próximo do Espírito Santo eu sou. Eu não consigo postar no Instagram eu e o Espírito Santo. Não consigo fazer isso. Então a gente tende a negligenciar. Mas isso é uma coisa, é um valor inestimável. Quando você for tomar uma decisão, você ter a oração do Espírito Santo, quando você se sentir triste, quando você se sente para baixo, você, né, de novo, você tem uma experiência com Deus e Deus fala, estou aqui, meu filho. Está aqui o meu abraço. Não um abraço físico, mas aquele abraço que você sente Deus ali do seu lado, que você sente Jesus Cristo falando, olha, fica tranquilo, eu intercedo por você. Isso a gente não consegue contar, isso a gente não consegue medir, mas a gente consegue sentir. Esse é um dos benefícios de quem? Através do arrependimento, que significa mudança, abandono e caminho, fazem parte do reino dos céus e permanecem no reino dos céus. Se você é filho da luz, se você é filho de Deus, você tem que se comportar como filho de Deus. Se você não se comporta como filho de Deus, então você não é filho de Deus. Seja dentro da igreja, seja para o mundo.